Paz do Senhor aos irmãos. Os irmãos que vão participar ali do discipulado, o irmão Daniel vai estar ministrando ali a lição aos irmãos. Podem acompanhá-lo, tá? Você no gabinete? Aqui no gabinete pastoral, os irmãos que estarão com o discipulado. Aleluia. Glória a Jesus. Uma vez mais, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como é bom estarmos aqui, na casa do nosso Pai. Deus hoje concede a mim e a você uma oportunidade maravilhosa de podermos estar na casa, mas eu digo sobretudo na presença de Deus, E isso é muito bom. E isso traz alegria, regozijo às nossas vidas, E estar na presença de Deus, com certeza, é a melhor coisa, situação que poderia acontecer às nossas vidas. Hoje nós temos um tema que trata sobre a fundamental importância de cultivarmos uma vida de oração. E é interessante que, como pano de fundo, eu quero partilhar aos irmãos, muito embora nós tenhamos lido o texto de referência, mas a palavra do Senhor retrata um fato, um acontecimento narrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Interessante que Herodes, o texto lá relata que Herodes era tido como um título, Porque você vai ver tantos outros Herodes, Herodes Agripa, Herodes o tetrarca. Então ele retrata a situação de uma ordenância daquele governante. O rei Herodes determinou para que se maltratassem o povo da igreja, alguns da igreja, e mandou matar a fio da espada Tiago. Percebendo Herodes que aquilo havia criado uma situação que agradara a alguns, continuou no seu intento, mandou prender Pedro. A partir dali nós vemos o relato bíblico de que Pedro é encarcerado. Era guardado, e o texto aqui diz que era guardado por um quatro de quaternos. Era um grupo de soldados. Na verdade eram 16 soldados, porque era por períodos, e cada período tinha 4 soldados guardando. E dentro lá da prisão, literalmente, tinha 2, um de cada lado de Pedro. Interessante que o verso de número 5 do texto em apreço diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou repetir, ele estava na prisão, mas a igreja fazia oração contínua a Deus. Ô meu irmão, diante de uma situação como essa, eu posso conjecturar, ou até mesmo pensar o que se passa na cabeça de uma pessoa que está encarcerado, destinado a ele a morte. E eu vou abrir um parênteses aqui, dado ao exercício profissional que nós temos. Muito embora não atue na área criminal, mas converso com muitas pessoas e colegas, e muitos relatam, não estou falando do ponto de vista espiritual agora, muitos relatam, alguns detentos em algumas situações dizem assim, que se existe um inferno, uma desgraça na terra, o nome desse lugar é presídio.
os horrores que acontecem ali não tem uma mínima parte que é publicada na imprensa ou dita de uma forma mais contundente. O que poderia passar na cabeça de Pedro, estando ali naquela condição, aguardando o momento, já sabendo que Tiago havia sido morto ao fio de espada, havia uma perseguição e ele disse: olha, agora eu sou o próximo da vez. Mas a palavra diz que a igreja do Senhor estava em constante oração. A Bíblia diz que Pedro chegou a estar dormindo. Como pode alguém estar numa condição de aguardar a morte e estar nessa tranquilidade? Sabe o que é isso, irmão? Existia uma promessa de Deus sobre a vida de Pedro, que ele iria viver muito. Ei, eu quero dizer para você nesta manhã, você que ora, você que busca a Deus, você que entende que Deus escuta a sua oração, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, e Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! O texto continua, prossegue dizendo que o anjo do Senhor aparece a um facho de luz dentro daquele ambiente. O anjo do Senhor aparece a Pedro e diz: olha, levante-se, ata as tuas sandálias, me segue. Sabe o que eu entendo disso, irmão? Há uma determinação de Deus. Quando você se submete à vontade de Deus, após a sua oração, Deus ouve. E se você se compromete a cumprir aquilo que Deus determina, meu irmão, Ele ouviu aquilo que Deus disse através do anjo: levante-se, ate as suas sandálias, venha após mim, a liberdade é chegada. Louvado seja o nome de Jesus. Fico pensando numa situação como essa. Sabe, existem muitas situações e circunstâncias nas nossas vidas que aos nossos olhos parece que não vai ter mais solução, mas aí entra a providência de Deus. Eu vejo isso nesse texto, eu encontro isso nesta passagem bíblica. Mas o Senhor tem para mim, para você. Antes de adentrarmos propriamente ao conteúdo, isso é só um pano de fundo daquilo que o texto traz para nós nesta manhã. Às vezes nós oramos aqui na igreja, ou que seja no nosso recôndito, em algumas situações ou circunstâncias, mas muitas vezes nós nem sabemos literalmente, irmão. Às vezes o pastor fala assim: vamos levantar um clamor. Eu posso citar aqui alguns tipos desta oração, já que estamos falando sobre oração. O que é suplicar para mim e para você? Quando você vamos suplicar a Deus, é pedir de maneira humilde, de maneira intensa, é adentrar a presença de Deus, chegar com humildade. Tem muita gente que acha que ele pode tantas coisas, ele pode chegar na presença de Deus de qualquer maneira. É claro que não precisa, irmão, aquela retórica, aquela situação de orar que já nos foi ensinado, mas é chegar humildemente na presença de Deus. Outro tipo, intercessão. O que é interceder? É colocar-se no lugar de outro, é pedir em favor de outro, é sair da minha condição, mas pedir em favor do outro. Vamos rogar a Deus. O que é rogar? É pedir insistentemente. Não é simplesmente aquela oração. Às vezes o Senhor é determinado: vamos rogar a Deus aqui. Senhor, eu preciso disso. Ou Senhor, é aquilo. Acabou. Mas parece uma oração vazia. Rogar é pedir com insistência, é ter a convicção daquilo que você está falando com Deus, é apresentar isso diante de Deus, é realmente colocar insistentemente ali no altar do Senhor. Clamar. Ao longo desses cultos aqui, especialmente dos últimos cultos, eu tinha colocado aqui ao preparar a lição, irmã Cris, está escrito aqui,
Coloquei aqui, citar o irmão Renato. O segundo tópico dos objetivos da lição diz assim: mostrar o que acontece quando a igreja ora. Quantas vezes ao longo desses, especialmente esses últimos cultos, o pastor tem dito assim, às vezes chama um outro, designa e fala: vamos levantar um clamor a Deus em favor da vida do irmão Renato. Clamar, meu irmão, é pedir em alta voz, apresentar isso a Deus, chegar diante de Deus e falar: Senhor, tu sabes, Senhor, visita ele ali, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que entra com providência, e agindo o Senhor, ninguém impede. Quando a igreja ora, o milagre de Deus acontece. Isso é clamar, meu irmão. Como temos procedido na questão da oração diante do nosso Deus? Independente de estar aqui na nave do templo, você já havia orado no dia de hoje? Não precisa responder. Feche seus olhos, curva-se a cabeça por um instante. Se possível for, esvazie-se de si mesmo. Saia do seu eu e entre na dimensão com Deus. Meu Pai, Senhor, nesta manhã nós oramos, agradecendo ao Senhor pelo dom da vida. Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem realizado, pela grandeza do Senhor. Ó Pai, nós entendemos que não existe outro Deus. Somente o Senhor é digno de honra e de glória. Nós adentramos no lugar santo dos santos nesta manhã, ó Deus, para adorar, bendizer e exaltar ao Senhor. Pai, nós esvaziamos de nós mesmos nesta manhã, ó Deus, com o intuito de subir a esta casa de oração, para glorificar, exaltar e engrandecer o Senhor a uma, porque somente o Senhor é Deus, e agindo o Senhor ninguém impede, Pai. Nós sentimos a graça do Senhor, a Tua presença, o revestimento e a autoridade que emana do Teu trono. Como é bom chegar diante do Senhor, Pai. A oração é o nosso diálogo, e no diálogo nós falamos, mas também precisamos ouvir. Papai, o que queres que nós façamos, Senhor? Fala conosco. Assim como a igreja orava em favor de Pedro, e o Senhor o visitou ali no cárcere, ó Pai, libertando. Meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que sejamos obedientes à Tua palavra, nos dê essa graça, nos faça compreender que é fundamental cultivarmos uma vida de oração. A oração é que nos move em direção ao Senhor. Meu Deus, a oração nos faz escutar ao Senhor. A oração nos faz, ó Pai, compreendermos os desígnios do Senhor para a nossa vida. Então nesta manhã, ó Deus, nos dê graça, Pai, para termos em nós a oração como um estilo de vida e não uma obrigação, mas que seja o nosso estilo de vida, uma prática de vida do nosso cotidiano, do nosso diário. Oramos agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Meu irmão, não tem como falar de oração sem orarmos, né? A oração verdadeiramente tem a fundamental importância na nossa vida. E aí o comentarista diz aí, ao escrever a lição, a importância da oração. A oração é uma das armas espirituais importante, poderosa em Deus, para
para a destruição das fortalezas do inimigo. Mas a gente precisa falar sobre uma questão que nos cerca tão de perto. Você já reparou que numa conversa, um bate-papo informal, qualquer situação, você vai conversar com alguém, e você, dentro dessa conversa, você fala como estão as coisas e tal, e de repente você chega numa questão denominada tempo, e a pessoa diz assim: eu estou tão corrido, as coisas estão tão apressadas, muitas vezes a gente não tem tempo para quase nada. É assim ou não é assim, irmão? Muitas vezes a gente vive numa velocidade, numa aceleração constante, e aí a gente acaba por suprir a questão, ou tentar suprir essa questão de tempo, com algumas situações nas nossas vidas. O tempo hoje, administrar essa questão do tempo tem sido uma tarefa muito difícil. E se eu perguntar para os irmãos, dentro dos seus afazeres, das suas atividades diárias, você tem tido tempo para executar todas elas? Sim ou não, igreja? Quem consegue, levante a mão aí, administrar o seu tempo aí e executar aquilo que é necessário durante... Estou falando de um dia. Vamos pegar um dia normal de trabalho. Mas que atividades são essas, pastor? Olha, eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso cuidar da família. Eu preciso trabalhar. Eu preciso ter a minha vida com Deus. Eu preciso, às vezes, ao longo disso, ir ao médico. Mas eu preciso também, ao longo desse mesmo dia, fazer compras. Estou citando exemplos esporádicos. Dá muitas vezes para fazer tudo isso ao longo de um dia, irmão? É muito difícil. É muito complicado. Muitas vezes a gente não consegue reger esse tempo. E a gente acaba por, ao longo da nossa vivência, ainda buscar algumas coisas para suprir, tentar otimizar o tempo, ou fazer coisas simultâneas para que eu consiga cumprir essas tarefas, ou obrigações, ou compromissos, ou como queira entender. Ou o nome que você quiser dar a esse tipo de atividade. Você já viu que muitas vezes eu preciso, às vezes, vou ouvir, ou vou fazer um devocional, coisa nesse sentido. Eu vou colocar isso aqui girando aqui no celular, aqui, enquanto eu vou fazendo outra coisa, e vou ouvindo isso ali. Sim ou não, irmão? Sim ou não, igreja? Eu vou colocar isso aqui no carro, enquanto eu estou dirigindo, eu vou escutando essa ministração, ou eu vou ouvindo esse conteúdo, porque eu preciso chegar ali e preparar tal coisa, e eu preciso ouvir isso aqui. Ao longo do nosso tempo, a tecnologia também vem avançando, e hoje a gente tem na palma da mão esse negocinho aqui, que é um computador, e isso muitas vezes a gente quer suprir, nesse caso específico que eu estou citando, alguma ausência ou necessidade em relação ao tempo. Você já viu que as pessoas hoje não conseguem completar as suas atividades, não conseguem fazer aquilo que é, em tese, necessário que se faça, e não conseguem executar as coisas como deveriam, e fica quase tudo mal feito ou feito pelas metades. Olha, se você consegue, amém, irmão, essa palavra não vai para você, mas em regra é assim que acontece conosco. A pessoa não consegue mais acompanhar a velocidade, não consegue se organizar. Tem muitos lá que assinam lá, por exemplo, o Netflix, paga aquela coisa e não assiste nada, tem aquilo lá e não usa aquilo, carrega um celular, coloca um trem para ouvir aqui, não ouve esse direito, nem dirige direito, não faz um exemplo os afazeres de casa e nem escuta a mensagem direito, e vai virando aquela bagunça. Não conseguimos. Não consegue ler um jornal, ele lê a lead, mas não lê o conteúdo, sai passando informação trocada, errada, e assim vai indo a vida das pessoas. A necessidade, a urgência. Um dia dissemos aqui, nós vivemos uma velocidade extraordinária, meu irmão. Antigamente, hoje, até o nome das coisas estão sendo mudados. Você lava o seu carro em que lugar, irmão? Na onde?
no lava-jato, não tem o lava devagar, é no lava rápido, está com fome, sai correndo, passa ali no drive-thru, compra um sanduíche, está cru, está com bicho, está com não sei o quê, mas é assim a vida. E você viu na classificação onde eu coloquei a oração? Lá para trás. Não por isso eu coloquei. A nossa vida com Deus, a nossa essência com Deus tem que estar em primeiro lugar. E olha, meu irmão, não é porque estou no uso do microfone que não está cortando aqui. É claro que ao preparar, a gente sente também na pele, no íntimo. E sabe o que isso acontece? A gente começa a viver uma vida de superficialidade. A gente começa a viver superficialidades na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, na nossa vida com Deus. Você já viu muitas vezes, então vamos trazer especificamente para a oração, que é o tema. Às vezes ao falar, vamos fazer uma oração aqui agora, irmão, não estou dizendo, não estou no seu íntimo. Eu estou dizendo que naturalmente é isso que costuma acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso, vamos fazer uma oração, parece que oramos assim, de uma maneira, vou fazer essa oração porque o pastor determinou, ou porque é naquele momento, mas cadê a profundidade disso? Está muito no superficial, está muito no automático, não é? Certa feita, eu até dizia isso aqui, conversando com o pastor Evaldo, a gente, ali num bate-papo de descontração, eu falei assim, não vai orar? Acabou de pôr a refeição à mesa, você não vai orar agradecendo a Deus? Não estou dizendo de fazer esses tipos de orações, mas você pode fazer sua oração silenciosa, no íntimo. Você já viu o jeito que é a oração para comer, pastor? Que jeito que é? Ô Senhor, abençoa o que foi e o que vai, é igual comer quiabo. Mas não precisa fazer uma oração de 30 minutos ali, mas é aquela oração que sai do seu íntimo. Agora nós vamos chegar aí. Mas hoje essa velocidade, levanta, já sai, já não ora, deita, não ora, almoça, come, não ora, ninguém está preocupado mais com as coisas. Parece que as coisas, e a oração é de fundamental importância. Tanto que a Bíblia nos diz o quanto devemos orar. Qual a quantidade que devemos orar, igreja? Sem cessar. Então nós temos que sair da superficialidade. Eu preciso reconhecer e sair dessa superficialidade. Ezequiel 47 fala da profundidade com Deus, não é? Existem águas, irmãos, que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, mas existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas, e nós só vamos alcançar isso através ou por meio da oração. Da oração. Deus sempre está atento às nossas orações. Então, no nosso cotidiano, a gente precisa entender que precisamos estar orando. Orar não é fácil. Alguns acham que é. Eu penso e entendo que eu preciso criar esse hábito, eu preciso estar, e oração está associado à palavra de Deus, e se eu não leio a palavra, nem conteúdo para orar eu vou ter. A gente começa a orar, e daqui a pouco nos faltam as palavras, não é? Nos falta conteúdo para expressar diante de Deus, até porque, irmão, se formos literalmente buscar a palavra e meditar e alimentar e comer essa palavra, Deus vai nos capacitando, nós vamos ganhando esse conteúdo, e ao adentrarmos a presença de Deus, em meio a um cenário que vivemos, nós vamos ter conteúdo para expressar diante de Deus. Você já teve aquela sensação de que ao orar, você está orando ali há 2 minutos, parece que já não tem mais palavra, parece que já não tem mais o que você falar para Deus, parece que já não tem mais conteúdo do que falar para o Senhor, e esse tempo de 2 minutos está parecendo meia hora, já está fadigado, já está cansado. Muitas vezes,
o pastor determinar para que ajoelhemos e oremos, quando se levanta, quase todos já estão sentados, porque já não tem mais conteúdo, parece que não tem o que falar com Deus. Não é só pedir, de cunho pessoal, irmão. Não é isso. É verdade que Deus tem para dar, mas eu penso na condição de Pedro, a igreja orando lá e falou: Senhor, liberta Pedro, Senhor, liberta Pedro, ó Senhor, vai lá, Pai, ele está condenado à morte, o fio da espada está aguardando, Senhor, vai lá resgatar Pedro. Entender o momento de cada coisa no seu lugar, organizar isso. Meu irmão, vamos orar em favor ou em prol dessa causa, em favor dessa pessoa. A outra está lá orando: Senhor, me dá um carro. Não foi isso não, irmão. Precisamos ter este hábito. Assim como nós temos que fazer muitas coisas que nós não podemos deixar de fazer todos os dias. Cuidar do nosso corpo, alimentar, a mesma coisa, precisamos orar. Cuidar da vida espiritual, cuidar da alma. Não é? Todo aquele que deseja servir e ter comunhão com Deus deve compreender a necessidade e a importância de uma vida de oração. Tem que ter uma vida de oração. É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. E aí Deus ouve a nossa oração. Sendo isso uma prática de vida, irmão, ouvir não quer dizer que Ele vai atender também, viu? Porque muitas vezes o meu pedido não é o que está no centro da vontade de Deus. A gente precisa entender isso e separar isso, não é? Porque muitas vezes eu estou pedindo algo que aquilo não vai ser benéfico para a minha vida. E Deus tem o melhor para mim e para a sua vida. A narrativa de Lucas, no capítulo 12, nos mostra o plano do rei Herodes foi inutilizado. Ele se frustrou. Porque a igreja estava orando em favor de Pedro, suplicando a Deus, rogando a Deus, intensamente pedindo a Deus, e Deus ouviu a oração da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Agora pense, se orássemos uma única vez, Deus poderia atender. Qual é o desígnio de Deus? Muitas vezes eu não vou ter como, e na maioria dos casos, né, e não vou ter como falar e precisar isso para você. Mas isso tem que mostrar perseverança da nossa parte. Orar requer perseverança, não é? Vai requerer de nós, muitas vezes, essa persistência. Você sabe por que muitas vezes a gente não alcança? Porque nós desistimos rápido demais. Muitas vezes nós fracassamos na oração porque desistimos muito cedo. Está no limiar de receber uma bênção, nós desistimos. Muitas vezes a gente ouve: não vou orar mais, não vou fazer campanha mais, eu não estou dando conta mais, isso não é para mim, Deus se esqueceu de mim. Ei, persiste em buscar o Senhor nosso Deus, no tempo oportuno Ele vai te exaltar, Ele vai abençoar você, Ele vai abrir a porta em seu favor. Mas se não orarmos, irmão, nós precisamos orar com instância, é o que eu estava dizendo agora há pouco. O que é instância, pastor? É quando aquilo sai lá do íntimo do nosso coração, é a oração que sai do nosso coração. Não é só dos nossos lábios. A oração não pode partir somente dos nossos lábios, não é isso. Orar vai além disso. Já teve a sensação, irmão, a horrível sensação, até ouvi um ministro de Deus dizendo isso numa circunstância, a horrível sensação de quando você ora e sua oração não passa dos seus cabelos. Está orando ali, mas parece que aquele negócio não está acontecendo, parece que a coisa não vai, parece que não está tendo aquela ligação, aquela intimidade, a chamada profundidade que eu estava dizendo agora há pouco, em falar e saber que Deus está ouvindo, e aí não é só uma metralhadora ele falar: Senhor, o Senhor sabe disso, eu preciso daquilo, para um pouquinho, precisamos escutar o que Deus vai responder. Orar
não é só falar, é falar e escutar a resposta de Deus. Quantas vezes nós ouvimos aqui, eu dou referência do nosso pastor, porque está presidindo, conduzindo sobre as nossas vidas, nos apacentando, diz assim, olha, eu estava orando, falando com Deus, e Deus me orientou assim. Precisa escutar. Deus deu a direção a ele, e Deus dá a direção para cada um de nós. Precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas, meu irmão. O que é que Deus está querendo ou requerendo de nós. Por isso, a oração é uma prática de vida que ele coloca. E, na verdade, é um estilo de vida. É um estilo que deve ser adotado por nós. A oração é uma das armas espirituais importantes, poderosa em Deus. Se nós orarmos, o sobrenatural de Deus vai acontecer na nossa vida. Mas se ficarmos quietos, se ficarmos ali, irmão, parece que a coisa não vai. Você sabe o que acontece quando a igreja ora? Ela vence os desafios que se apresentam. Ela encontra paz e descanso. Observe na vida de Pedro. Condenado ali a morrer. Já pensou? Eu não sei se já viu ou leu alguma coisa sobre o conteúdo da sentença que há nos Estados Unidos, por exemplo. Alguns estados é injeção letal, outros é cadeira elétrica. E um dia eu estava acompanhando uma situação sobre essa, e entrevistaram uma pessoa que estava no chamado corredor da morte. Eu penso que deve ser uma coisa horrível, uma angústia, uma situação tão... eu não consigo nem mensurar aqui. E aí eu aplico isso na vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. O anjo chegou lá e falou: ei, Pedro, estou conjecturando, acorda aí, rapaz. Chegou a hora de você ir embora. Levanta, calça aí sua sandália, coloca a sua capa e vamos, vamos sair fora. A Bíblia diz que as cadeias caíram, se soltaram, caíram. Isso fala de paz, isso fala de descanso, de cuidado de Deus. Outra coisa que acontece, a libertação da parte de Deus para nossas vidas. E eu não estou falando de libertação somente em cadeias, é uma libertação espiritual. Muitas pessoas, meu irmão, estão com a alma aprisionada, você sabia disso? Tem muitas pessoas que estão com a alma cativa. É por isso que tenta suicídio, é por isso que quer dar cabo da própria vida. Mas se você orar, se nós orarmos, irmão, Deus intervém. Alguém já dizia que estresse é o excesso do presente, que a ansiedade é o excesso do futuro, e que a depressão é o excesso do passado. E tem muita gente que está presa a alguma dessas condições. Mas a oração do justo muito pode em seus efeitos. Se a igreja orar, se a igreja buscar, o Senhor entra com providência. É fácil, pastor? Não, mas eu tenho a convicção da vitória. É promessa de Deus. O rei Herodes começou então a perseguir os cristãos, prisões, maltratos. A atitude dele foi ganhando apoio, ele foi se sentindo fortalecido. E eu vou fazer um paralelo, uma aplicabilidade um pouco diferente. A gente deixa de orar, começa a viver uma vida de superficialidade, parece que as coisas estão tudo bem, está tudo normal,
e infelizmente, de repente, acontece alguma coisa, né, meu irmão? Eu, claro que não estou associando tudo exclusivamente a isso, mas é claro que no mundo espiritual isso tem uma parcela de comprometimento e de responsabilidade grande. A Bíblia diz assim: quando tudo parecer que está em perfeita paz, aí vem repentina destruição, e nós precisamos estar orando para que nós estejamos revestidos para vencer esses desafios. Certo é que os desafios virão, mas aqueles que estão escondidos no Senhor alcançarão o livramento, alcançarão a vitória. A prisão de Pedro foi uma oportunidade de a igreja unir-se em oração. Sabe, muitas vezes algumas coisas acontecem para que haja essa comunhão em oração. E o que é comunhão, irmão? É ter as coisas em comum, é ter algo em comum. A igreja precisa ter as coisas em comum. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja vence os desafios orando, tendo comunhão, nas orações, no partir do pão. É assim que nós triunfamos. Está escrito na palavra. Isso não é eu que estou dizendo, está na palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Como alguém que está prestes a morrer pode dormir sossegado? Não tem como. O que deu a Pedro essa confiança e essa paz? Promessa de Deus, vida com Deus, igreja buscando a Deus. É isso que traz paz e tranquilidade. Interessante salientarmos, né? Jesus lhe havia dito que viveria até uma idade avançada. Eu tenho certeza, irmão, ou uma convicção forte em mim, de que Deus falou alguma coisa particular com você em algum momento da sua caminhada espiritual. E o interessante disso é que você precisa se apropriar disso. Sabe, tem gente que recebeu uma palavra da parte de Deus há 5, há 10, 15 anos, 20, sei lá, até mais tempo. Me lembro do saudoso pastor Moisés, e ele dizia assim, pastor Breno, Moisés Nonato Lima, que Deus disse que ia salvar a mãe dele. Ele havia sido alcançado pelo Evangelho da Graça, mas a mãe não. E foi coisinha à toa, Deus salvou. Passou pouco tempo, Deus salvou a mãe dele, irmão. 40 anos orando. Deus salvou a mãe dele depois de 40 anos. Mas ele apropriou daquela palavra que Deus tinha usado a alguém e falado com ele. É pouco tempo, irmão? Não é pouco tempo. Mas ele não se esqueceu daquela palavra, daquela promessa. Muitas vezes, isso que eu vou dizer aqui agora, é pessoal, tá, irmão? A gente tem um costume de falar assim, irmão, toma posse. Não é assim? Não estou dizendo que isso é errado, não, irmão. Mas eu gosto de dizer, eu aproprio dessa bênção, eu aproprio dessa vitória. Tomar posse é a aparência de dono, é a aparência que aquilo é meu. Não estou dizendo que é errado, irmão. Volto a repetir. Tome posse daquilo que foi entregue a você. Mas eu quero tomar propriedade, eu quero me apropriar daquilo que aí literalmente é meu. Deus me deu aquilo. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro apropriou daquilo. Sabia que Deus havia falado com ele na pessoa de Jesus. Você não vai morrer, você vai viver muito. Não era o momento dele. E a igreja orando, embora Pedro estivesse sob a vigilância de 4 grupos de soldados, Deus agiu em resposta às orações da igreja. Não é? Louvado seja o nome de Jesus. Na véspera do seu julgamento e morte, Pedro dorme. E aí você vê uma situação correlata a essa, lá no Salmo 3, versículo 5.
quando Davi fugia de Absalão. Depois você dá uma lidinha lá, uma situação bem semelhante. Aqueles que oram, aqueles que buscam o Senhor, podem descansar no Senhor, pois o agir dele é libertador. Agora, você vê que quando há o encontro, quando há o diálogo do anjo com Pedro, há algumas determinações. Levanta, meu irmão orou, Deus determinou, levanta, anda, faz aquilo que Deus está determinando. Muitas vezes Deus fala conosco, a gente até ouve, mas não obedece. Você está vendo que é um circuito, uma condição, umas situações que precisam ter sequência. Eu oro, Deus fala, eu preciso obedecer e eu preciso seguir aquelas determinações. É necessário seguir as orientações da parte de Deus. Não devemos subestimar o poder de uma igreja que ora, não é? Os resultados, então, meu irmão, de uma vida de oração. Qual é o resultado de uma vida de oração? Comunhão com Deus, ser direcionado, guiado, conduzido pelo Espírito Santo, e estar preparado, irmão, porque novas experiências vão surgir. Louvado seja o nome de Jesus. Novas experiências vão surgir nas nossas vidas, mas aqueles que estão numa vida de oração vão entender isso, porque essas experiências chegam e aí nós vamos estar preparados. Não é só ficar vivendo de experiência alheia, ficar vivendo de experiência do outro, não é? É preciso, é necessário que eu e você tenhamos as nossas próprias experiências com Deus. Você já ouviu alguém dizer assim: nossa, irmão tal, a irmã tal contou aquilo ali, eu queria que isso acontecesse na minha vida. Você já ouviu isso, irmão? Sim ou não, irmão? Vocês estão aqui comigo, irmão? Ore, você vai ter sua experiência com Deus. Você vai ter sua vivência com Deus, não é? Muitas experiências dos cristãos, elas vêm por meio da oração. Eu poderia contar muitas experiências aqui vivenciadas. Isso não é para vaidade pessoal. Não, a gente não precisa disso. De ver tantas manifestações de poder da parte de Deus, de ver gente largar a muleta e sair correndo dentro da igreja. Já vi, irmão. Eu já vi. Eu já vi gente endemoniada e pelo comando do nome de Jesus se prostrar, se dobrar em terra. Eu já vi, irmão, em culto ao ar livre, pastor Breno, acabar a energia e orar ali, as pessoas que estavam fazendo culto, orar, e a energia voltar só na casa onde estava tendo o culto ao ar livre lá, os trem estavam ligados na tomada, voltou só naquela casa. Esse crente é doido. Eu já vi, irmão. E o nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Sabe quem mudou? O ser humano. O homem mudou. Parece loucura determinadas coisas ao falarmos, né? Até a Bíblia diz: aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Mas aqueles que persistem, não desistem cedo, esses têm uma vida direcionada por Deus, alcançam a comunhão com Deus e vivem novas experiências com Deus. Pastor, como chegar nisso? Através da oração. Através da oração. Mesmo com tanta experiência, esse texto nos ensina que cada dia novas experiências decorrentes de uma vida de oração podem nos surpreender. Ele está citando aqui, meu irmão,
por muitas experiências que Pedro viveu. E a gente vai citar algumas aqui, estamos caminhando para o final. Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Curou o paralítico, sim ou não? Ressuscitou Dorcas pelo poder de Cristo Jesus, sim ou não? Teve a visão de revelação da salvação dos gentios, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Olha quantas experiências esse homem teve. Mas mesmo assim, quando o anjo lhe apareceu na prisão, ele não conseguiu discernir se aquilo era uma visão, se era real ou era um sonho. Se você ler no texto lá, você vai ver. Porque logo na sequência, quando ele sai ali do cárcere, quando ele está direcionando a casa onde os irmãos, o cenáculo, e cenáculo quer dizer casa alta, os irmãos estavam em oração, aí que ele cobra o sentido, meu irmão, que ele entende, e ele diz: verdadeiramente o Senhor me livrou do cárcere e da morte. Mesmo com tanta experiência com Deus, depois ele fala: realmente Deus me livrou, foi a mão de Deus que me alcançou, não é? Muitas vezes a gente pode se encontrar em algumas condições ou situações da nossa vida e a gente falar assim: meu Deus, eu não via mais solução, eu não via mais escape, eu não tinha uma porta aberta, mas quando tudo se concretiza, você diz assim: meu Deus, eu sei que foi a tua mão, o Senhor me livrou, o Senhor me deu a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Já dizia assim o reverendo Hernando Dias Lopes: os crentes, embora sujeitos à fraqueza, podem ter vitória na oração. Não é? Nós somos falhos, irmão, muitas vezes somos sujeitos a falhar, mas se orarmos, nós alcançamos vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Elias era um homem, diz a Bíblia. De que forma, irmão, nesse sentido de oração? A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você, que todos nós. É bíblico. Ele teve medo, fugiu, sentiu depressão, pediu para morrer. Olha só o cenário da vida de Elias. Mas era justo, e a oração do justo tem eficácia, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se nessa condição de orar. O poder, há muitos poderes neste mundo. Há o poder político, o poder dos homens, o poder de destruição, o poder do braço desses homens que estão no comando, o poder de guerrilha, da bomba atômica, mas nenhum desses poderes é maior do que o poder da oração daqueles que buscam a Deus. Agindo Deus, ninguém vai impedir, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos nunca pediram para que Jesus os ensinasse a expulsar demônios, a fazer milagres, a andar sobre as águas. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 11, versículo 1, para encerrarmos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vou repetir. Eles não pediram para que Jesus ensinasse a expulsar demônios, para fazer milagres, para andar sobre as águas. Mas o que eles pediram? Lucas capítulo 11, versículo 1. Ensina-nos a orar. E aconteceu que estando ele a orar, pode deixar lá. E aconteceu que estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar.
precisamos orar sem cessar. Precisamos estar nessa íntima comunhão com Deus. Viver intensamente essa oração. Ter essa comunhão para vivermos essas experiências com Cristo Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe sua vida. Retorna a direção aqui a quem de direito. Deus abençoe.